Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É um privilégio muito grande, mais uma vez, estarmos aqui, reunidos através das redes sociais, mas no mesmo espírito e no mesmo pensamento. Elevar a Deus a nossa gratidão, em oração, em ações de graças, cantando junto, ouvindo a palavra de Deus junto e glorificando a Deus, a esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, tão suficiente para nós. Amém? Elevemos a Deus uma oração para começarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Seu cuidado sobre cada um de nós, sobre o cuidado da igreja. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos acompanhar em cada momento do nosso dia. As nossas crianças, através da internet, fazendo as aulas. Obrigado por cuidar delas e agradecemos que elas possam cada vez mais entender todo esse processo, recebendo assim as informações necessárias. Também os nossos irmãos, nossas irmãs que trabalham nos hospitais. Pai, continua protegendo, dando graça, força, sabedoria. Todos aqueles irmãos que estão em movimento, ó Pai, em nome de Jesus, Te damos graça pela proteção de cada um. Sabemos que as Tuas mãos estão sobre eles e agradecemos por isso, Pai. E por isso viemos hoje Te agradecer de todo o nosso coração. No entendimento da Tua palavra, do Teu poder, da Tua graça sobre a Tua igreja. Somos privilegiados de estarmos, Senhor, reunidos para Te adorar, para Te louvar, para Te render louvores. Privilegiados também, Senhor, de se achegar a Teu trono e pedir e interceder por outros. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que cada casa agora neste momento, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, sejam cheios da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor, que é acima de tudo o melhor para cada coração. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero, antes de irmos para a palavra, ler aqui um hino que está no nosso hinário, o hino 95. Diz assim: fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou o Teu Salvador. Faz-me bem disposto para Te obedecer, sempre louvar Teu nome e dedicar-te a ser. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para Te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segreda em meus ouvidos, Tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo. Dá-me orientação, conceda-me alegria e gozo em oração. Faz-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para o reino eterno, a vida abreviar. Como na antiguidade mostrastes Teu querer, revela-me hoje e sempre, qual seja o meu dever. A Ti somente eu quero louvores entoar, Teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para Te libertar. Fala-me a cada dia, fala com terno amor, segreda em meus ouvidos. Tu tens um Salvador. Glória a Deus. Este hino é muito lindo, este hino realmente, vemos que ele é inspirado pelo Espírito Santo e fala mesmo algo de dentro do nosso coração. Abrir o nosso coração para o nosso Deus maravilhoso é algo tremendo, algo de filho, algo de família, né? E isso é muito importante. Agradecemos a Deus por todos os irmãos, todas as irmãs, pelas respostas de oração que o Senhor tem trazido, resposta à sua igreja. Vemos muitos irmãos se recuperarem de algumas situações
e também muitos sendo recuperados deste vírus, passando assim pelo processo de que se tem que passar pela quarentena e graças a Deus tendo força para sair e atravessar, né, este mar que nós não sabemos a largura, qual é o tempo que cada um vai ficar ou que passa dentro de uma situação dessa, mas o mais importante, o Senhor está conosco no nosso barco. Ele não nos abandona, Ele está sempre ali do nosso lado, nos incentivando a confiar, dando inspiração, perseverança e vendo em nós o crescimento da nossa fé, através dos milagres dia após dia. E isso é muito importante. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, abram as vossas Bíblias em Salmos 51. Nós vamos ler do verso 10 ao 18. Diz assim o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livrai-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós precisamos aqui entender algo que o salmista deixa bem claro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Está aqui espírito em letra minúscula. Isto diz ao espírito do homem: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. O salmista está declarando a Deus toda a permissão que o nosso Deus procura no coração de cada crente, de cada servo seu. Liberdade para trabalhar em todas as áreas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, faça o que for necessário. Cria, Senhor. Se não há, cria. O Senhor, Deus, o nosso Deus, tem o poder de criar do nada. Todas as outras pessoas, todos os outros seres vivos da terra, cria-se alguma coisa de algo que já existe. O nosso Deus é do nada. A terra era sem forma e vazia. E na sua palavra ele criou. Então, está aqui o salmista pedindo a Deus, implorando a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É interessante que nós estamos falando aqui de um autor que deixa bem claro que tem um relacionamento com Deus, né? Então o autor aqui, ele deixa bem claro que ele tem um relacionamento com Deus, é um homem, né, chamado por Deus, usado por Deus, mas ele aqui no meio desta oração, no meio desta declaração, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A primeira coisa que nós precisamos aqui perceber é que, independente o tempo que nós temos de crente, precisamos observar: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria, Senhor, renova o meu espírito no teu espírito.
Renova. Por quê? Porque nós precisamos e queremos, e a nossa intenção é de quando nós dobrarmos os nossos joelhos em oração, ou estarmos sentados, ou deitados até numa cama, orando e elevando o nosso pensamento a Deus em oração, é que Ele nos possa ouvir, que Ele nos ouça de uma maneira em que nossas orações sejam respondidas. Então, para que isso aconteça, primeiramente, eu e você, independente os anos de vida de crente, precisamos ter a certeza que foi criado em nós um coração puro. Por isso o mantemos puro na presença de Deus. Já demos a liberdade ao nosso Deus dele trabalhar o nosso coração. Nunca, meus irmãos, aceite a ideia vinda de fora, ou até mesmo o inimigo tem soprado na mente do homem, dizendo assim: você é assim mesmo, você não vai mudar, se as pessoas quiserem te aceitar assim, tudo bem, se não quiserem, o problema é delas. Não é nada disso. Isto é uma mentira do inimigo. Porque se o salmista está pedindo para que Deus possa criar um coração nele puro, é sinal que nós podemos pedir e seremos aceitos. A nossa petição será aceita, significa que nós não somos finalizados. A obra do Senhor na nossa vida se renova todos os dias, renova em mim, Senhor, o meu espírito, faça um espírito reto, quer dizer, se há alguma coisa que eu não estou fazendo bem, eu preciso fazer bem, eu preciso ter um coração puro, e um coração puro não é aceitar todas as coisas, é saber que apesar de ser difícil, nós vamos conseguir passar. Apesar de ser difícil de amar alguém que não merece o amor, nós precisamos amar. E aí a oração fica interessante. Aí sim, nós vamos perceber que o autor do hino vai dizer assim: Senhor, segreda em meus ouvidos, Tu tens um Salvador. Na hora em que a situação me apertar, na hora que as minhas orações estiverem tocando o coração de alguém através do poder de Deus, e essa pessoa ir um pouco mais longe, mais distante, ficar a situação difícil, o Senhor vai dizer assim: continua, eu sou o teu Salvador. Ele está segregando, ele está dizendo aos meus ouvidos e aos seus ouvidos nessa noite: não desista de orar. Ao mesmo tempo que ele está criando em nós um coração, renovando o nosso espírito, criando em nós um coração puro, vai dizer também: não me lance fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí está o salmista clamando a Deus: Senhor, não lance fora da sua presença. Isto aqui deixa bem claro que podemos ser lançados fora da presença de Deus por alguma coisa que cometemos, por alguma ignorância ou por algum pecado, algo que Deus não se agrada. E se insistirmos nesse erro, seremos penalizados, sendo assim lançados fora da presença de Deus. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Espírito Santo. No Velho Testamento, lá ele estava também. E isso é importante para mim e para você. Entender que o Espírito Santo de Deus é que quando o nosso coração é criado em nós um coração puro e nosso espírito começa a ser renovado para ser um espírito reto, temos dentro do nosso coração, temos dentro da nossa mente o exemplo maior, que é o próprio Espírito Santo do nosso Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Está aqui, nós cantamos. Segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Todas as vezes, aleluia, todas as vezes que eu e você refletir na salvação, nós teremos espaço suficiente para andar a passos largos. Por quê? Porque eu entendo que não dependia do meu favor, de mim mesmo para ser salvo. Foi tudo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi tudo debaixo da graça.
que nós somos salvos e por não merecer a salvação e sermos salvos, entendemos muito bem que isso é mérito de Deus, não do homem. E eu percebo que Deus me ama, que Deus está me ouvindo, que Deus ouve as minhas orações e responde. E um detalhe, nem todas as vezes é do jeito que eu quero. Porque eu também estou passando pelo processo. Você também passa pelo processo de quê? De no meio das orações, o seu coração indo sendo trocado, sendo moldado pelo Espírito Santo. O seu espírito sendo renovado pelo Espírito Santo. Então, quando falamos em oração, nós referimos ao maior privilégio que o nosso amado Senhor nos concedeu. Fala com Deus, fala com o Criador, fala com o Salvador, fala com Jesus Cristo, aquilo que está dentro do seu coração. E a primeira coisa que normalmente é preciso ser falada é aquilo que está aqui dentro. Porque eu estou diante de um Deus que observa e vê todas as coisas. Ele vê o íntimo do meu coração. Portanto, aqui não há enganação, aqui não há segundas intenções, aqui não há maneira de um jeitinho ou de outro, aqui não há cultura, aqui não há nada escondido. Eu estou diante, no momento em que eu elevo o meu pensamento, abro a minha boca em oração, eu estou diante ao meu Deus, ao meu Salvador. Então ensinarei os transgressores o teu caminho e os pecadores a ti se converterão. Olha que interessante o verso 13. Se tornarem a dar alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Esse espírito voluntário é um espírito trabalhador. Ele está orando, ele está se preocupando, ele está indo atrás, ele está se movendo voluntário, né? É um espírito voluntário. E só na lembrança da salvação já é o suficiente para ele, então, ensinar os transgressores. Quando você dizer, olha, quando você disser para o seu amigo, para o seu familiar, olha, Senhor Jesus te ama. Ele é capaz de mudar a sua vida e mudar para melhor. Eles vão olhar para você e vai dizer, é verdade. Você é prova disso. Aleluia. Eu e você somos testemunha do maior milagre que o Senhor fez na nossa vida. A salvação da vida eterna. Nós podemos morar com o nosso Pai eternamente. Mas enquanto cá estivermos, precisamos orar, interceder, para que o nosso coração seja cada vez renovado, nosso espírito seja cada vez renovado, e essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, seja cada vez mais próximo. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Olha que interessante. O salmista vai dizer assim, livra-me dos crimes de sangue. E talvez aí você possa dizer assim, puxa, eu nunca matei ninguém. Eu não mato uma mosca sequer. Mas o Senhor Jesus vai dizer aquilo que vai na nossa mente. Nós já cometemos o pecado. Já pecamos só o fato de pensar. E isso daqui vem para nós. Hoje, aquilo que vai na nossa mente, é preciso eliminar isso. É preciso observar que o Senhor quer. E o pedido do salmista é, renova em mim um espírito reto. Espírito reto, coração e mente e boca, fala exatamente as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. Espírito reto, coração, mente e boca. E tem mais um detalhe. Quando o coração, quando a mente e a boca está dizendo as mesmas palavras, o que vai acontecer? As minhas atitudes de voluntário serão exatamente aquilo que a Bíblia está me ensinando. E aí eu louvarei o Senhor.
Porque apesar de todas as coisas que vêm se passando, das perseguições, das doenças que o povo de Deus vem passando, eu estou observando com o meu espírito reto, com o meu coração, com a minha boca e a minha consciência, falando exatamente a mesma coisa. Que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, é Ele que devemos confiar, é somente nele e somente Ele é o nosso Deus e nosso Salvador. É o que sai da nossa boca. E saindo isso, é o louvor. Confiamos na justiça do Senhor. Não é mais a minha justiça, não é mais a sua justiça. Se temos sede de justiça, nós precisamos orar mais ainda para que Deus faça justiça conforme a justiça dele e não conforme a nós. Enquanto nós olharmos com os nossos olhos carnais, nós vamos ver uma falta de justiça tremenda. Sempre, sempre. O mundo está na injustiça. Agora, quando olhamos para o Senhor Jesus, Ele é a justiça perfeita. Ele é a justiça perfeita. Aí nós vamos perceber e vamos viver um voluntariado que é, olha, se você aí no mundo está vivendo injustiça, anda cá. Anda cá. Anda cá a louvar e a adorar a este Deus, a quem eu confio, a quem me salvou, que vais ver que a justiça que ele tem é completamente diferente dessa que você está vivendo aí fora. Olha aí o poder da palavra. E aí então essa pessoa possa vir a Deus e aceitar Jesus. E ele vai perceber que a justiça do céu agora invadiu o coração. A justiça do céu agora toma frente. E a boca dele vai adorar o Senhor e vai reconhecer a justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. Aleluia. Como? Como? Se nós temos a habilidade de falar o que quisermos, abrir os lábios, é ter a certeza que aquilo que Deus fez até há um segundo atrás foi Ele. Não depende de mim e de ninguém. Estar aqui com todos esses aparatos também foi Ele que providenciou. Estar hoje finalizando um dia de trabalho ou de escola foi por causa dele. Tudo por Ele. É tudo dele. Nós pertencemos a Ele. E esse reconhecimento precisa vir claro no nosso coração. Tudo, Senhor, tudo a Ti entrego. Tudo é Teu. Aleluia. Essa é a oração que eu tenho certeza que não vai parar de sair da nossa boca e vai passar de 10, 15, 20 minutos. Principalmente quando eu começar a orar pelos meus irmãos, pelas necessidades da igreja, pelas necessidades das pessoas que nós conhecemos. Porque pedimos orações, mas também se colocamos na brecha para orar e para interceder. Os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. Aleluia! Há um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Ele lá em cima disse logo como estava seu coração. Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Ele abriu todo o seu coração. Disse, olha, está impuro. O meu espírito não está reto. E eu preciso que o Senhor faça algo. E Ele já responde para mim. O sacrifício perfeito para Deus são o espírito quebrantado. Verdadeiro. Verdadeiro. É dizer a verdade, porque nós estamos diante da verdade. Ele é a verdade. Portanto, no momento em que eu estou orando, pode haver paredes, pode haver almofadas, estofados, mas eu estou orando e estou diante ao trono do meu Redentor. E há um advogado que intercede e olha para o nosso coração e diz, realmente, está quebrantado esse coração. E aí sim, há um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Aleluia, não despreza. Deus nunca nos despreza, nunca nos despreza.
A diferença é que o pecado nos afasta de Deus, mas ele nunca deixou de estar lá. Nunca deixou de estar aonde nós precisamos ir, até Ele. Porque as mãos dele está estendida para que nós possa ser salvo, nos possa renovar todos os dias, a todos os momentos. O Senhor nunca nos abandona. Ele é o Deus de hoje e eternamente. Ele deixou um Consolador. Então nós vamos entender que orar, os motivos das orações, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que observarmos que o nosso coração sim tem falha, precisa ser moldado para que eu possa entrar na presença de Deus cada vez mais com intimidade. E aí sim, interceder pelas necessidades e o Senhor respondê-las. Porque diante dele há um coração quebrantado e ele não despreza um coração quebrantado. Que eu e você possamos estar hoje cheios de fé. Mais uma vez, que a nossa oração será ouvida, não porque somos homens e mulheres de oração, muito pelo contrário, tenho visto e percebido cada vez mais que estamos sempre a dever as orações, sempre, sempre, sempre. Por mais que oramos e precisamos aumentar o tempo de oração. E é um chamado para a Igreja de Cristo, tempo de orar, tempo de buscar. Se você ainda não tem esse tempo um pouco mais prolongado de oração, faça isso. Busque ao Senhor um pouco mais. E o Senhor te mostrará aquilo que vai se passar, a sua casa, a sua volta, ao seu trabalho, a sua família, porque Ele está levantando homens e mulheres em oração, para que, independente do que aconteça amanhã ou depois, eu e você estejam preparados, cheios do Espírito do Senhor, cheio da plenitude do Espírito, para poder ultrapassar, independente do que seja. Seja coisas boas, seja coisas ruins, eu e você precisa estar preparado. O Senhor, Ele nos ordena, orai sem cessar, esteja vigilante. Então, nós encontramos uma importante orientação. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, nosso Deus. Hebreus 11:6. Qual é a fé? É essa, de se achegar e perceber. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Por isso é que eu preciso dizer, Senhor, olha, eu chego diante de Ti. Estou a chegar-me diante de Ti. Tenho falhas. Tenho pensamentos impuros, seja o que passar na nossa mente. Em nome de Jesus, purifica a minha mente. Purifica o meu coração. Traz, Senhor, sobre a minha vida o seu perdão. Em nome de Jesus, me perdoa. E aí sim orarmos e percebermos que o nosso coração precisa, todos os dias, né? Coração ser puro e ser um espírito renovado todos os dias. Aí sim, ficaremos e estaremos prontos para a batalha cada vez mais. Precisamos estar preparados, meus irmãos. São os últimos tempos. São os tempos de preparação para uma igreja que vai ser, sim, cada vez mais vitoriosa, mas é em oração. E hoje, uma terça-feira, um dia maravilhoso como esse, uma noite que se chegou depois de chuva, mas se chegou bem. Os seus também se chegaram a casa. Que Deus vos abençoe muito. E que esse momento possamos lembrar claramente dos pedidos de oração. Os primeiros são sobre a igreja, aonde nós congregamos, aonde temos irmãos e irmãs responsáveis por nós. Peço oração a toda a direção da igreja. Peço oração a toda a equipe da igreja, todos os irmãos que se envolvem. Peço oração para o grupo de louvor, para que Deus continue usando e levantando no nosso meio adolescentes, irmãos e irmãs, porque os dons estão dentro da igreja, não está fora. O que está fora é o pecador. Agora, dentro da igreja, aquele que se converter, aquele que se posicionar, o Senhor coloca o dom, porque o dom já está na igreja, não vai chegar, já está. Então isso nós precisamos orar. Os professores da escola dominical, os irmãos que trabalham com os adolescentes,
todo o grupo de organização, de limpeza da igreja. Agradecer a Deus por tudo isso funcionar e estar ali disposto para que eu e você possa adentrar ao templo, louvar ao Senhor, sentir a sua presença e cultuar Ele como igreja. Também peço oração aos nossos irmãos que estão em recuperação, o irmão Miranda, também alguns irmãos que eu não tenho todos os nomes aqui, mas eleva a Deus, o Senhor sabe, todos os irmãos, também pais e mães de irmãos que estão passando por dificuldades, situações, que o Senhor possa realmente trabalhar e o Espírito Santo levará a sua mente, seu pensamento exatamente aonde é preciso. Sobre essas pessoas, o nome delas virá à sua mente. Se você não souber o nome, vai lembrar com certeza, Então que possamos orar pelo país, pelas organizações de saúde, pelos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa se recuperando, aqueles que estão em casa e estão protegidos. A ansiedade vai embora, o medo vai embora. E se precisar de alguma coisa, com certeza a igreja está à disposição. Como o nosso irmão Eliseu tem dito, o nosso irmão Miranda. Se quiser conversar, se quiser uma oração, por favor, ligue. Também entre em contato. Que às vezes a direção da igreja não consegue ter acesso a todos os irmãos. Mas não passe pelos problemas sozinho. Vamos orar juntos para que o Senhor possa abrir a sua mente, entendimento, trazer uma saída para seja qual for o seu problema. O Senhor tem uma solução. E a igreja está pronta a orar por você, a observar naquilo que for necessário para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, ela se movimenta unida. Que Deus possa abençoar você. Eu quero fazer uma oração, mas ao findar deste tempo juntos, eleva ao Senhor em oração. Não esqueça, se você puder jejuar, passar um meio-dia orando, intercedendo, faça isso. Você vai perceber que o medo, a ansiedade vai passar, porque Ele é fiel. E o mais interessado em falar conosco é Ele. O homem sempre inventa desculpas. Hoje não dá tempo, talvez amanhã ou depois da manhã, mas Ele não, está sempre à nossa espera. E nós precisamos, como Paulo disse, vigiar e orar, porque não sabemos o que se vem. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Obrigado por este momento, Senhor, esta terça-feira tão abençoada, em que o Senhor nos traz a lembrança que devemos orar, estar na Tua presença, estarmos vigilantes, Senhor. Peço para que o Senhor, neste momento, Senhor, possa abençoar cada irmão e irmã, cada adolescente, cada criança, Senhor, que faz parte da igreja. A Tua igreja, Senhor, que o Senhor abençoou, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem olhado e ama com toda certeza. Esse amor tão grande que alcança cada um de nós. Aonde tiver um irmão agora, Senhor, toque em seu coração. Que ele possa, Senhor, estar disposto a trilhar esse caminho de oração, através da fé, independente do tamanho da fé. Mas que ele esteja disposto, Senhor, a olhar para Ti mais intimamente e observar que todas as vezes que ele orou, que ela orou, o Senhor ouviu. Que possamos orar com fé, determinado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. E eu agradeço por cada irmão, aqueles que estão trabalhando em turnos trocados, ajuda o Senhor, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão se recuperando, aqueles irmãos que estão cuidando dos pais, aquelas irmãs que estão cuidando das mães. Pai, dê força, sabedoria, entendimento. As mulheres, Senhor, que estão em casa e na maioria das vezes o trabalho aumenta, pois tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser dona de casa. Oh Deus, em nome de Jesus eu te peço,
acalma todos os ânimos, tira a ansiedade desnecessária, mas coloca também o espírito voluntário em todos, no esposo, na esposa, até mesmo nas crianças, Senhor, para que esse momento passe completamente debaixo da tua poderosa mão, para que tudo seja da tua vontade. E que no final, Senhor, possamos observar que no meio desta pandemia, o Senhor sempre esteve trabalhando no nosso coração, transformando o nosso espírito reto e criando em nós um coração puro. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja no coração de toda a igreja, hoje para todos sempre. Amém.